O título da música e do álbum American Idiot foi inspirado em um comentário feito por Billie Joe Armstrong durante uma turnê na Europa. Ele se referiu a si mesmo e a sua banda como idiotas americanos por causa da insatisfação com a política e com a cultura americana da época. E na real, em 2002, o Green Day não estava muito bem. Os caras estavam saindo de um disco que não teve um êxito comercial e sentiram que talvez eles estivessem meio perdidos no rolê. Então eles decidiram entrar em estúdio e tentar uma coisa nova. Nos meses seguintes, eles experimentaram novos sons, saíram da zona de conforto e fizeram 20 demos. Infelizmente para a banda, essas demos foram roubadas logo depois. E em vez de reescrever o disco perdido que ia se chamar Cigarettes and Valentines, o Green Day decidiu começar tudo outra vez e fez um novo disco em formato de ópera rock, que conta a história do anti-herói Jesus of Suburbia. E no fim, isso foi uma coisa boa, porque eles fizeram um novo disco e esse disco foi talvez um dos trabalhos mais influentes da sua época, o American Idiot. E esse disco foi um disco pra lá de importante, né? Foi um disco onde Green Day soube captar muito bem o espírito daquela geração, falando de temas sociais e políticos muito relevantes daquela época. Sem falar que esse disco mais uma vez trouxe a força do punk pra dentro do mainstream e fez com que o Green Day fosse definitivamente uma força incontestável da cena. Esse álbum continua sendo um marco cultural e musical até os dias de hoje e é dele que a gente vai falar hoje. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você tá chegando aqui ao meu canal pela primeira vez, dá uma moral, se inscreve nesse botão bem aqui de baixo e quando esse vídeo acabar me fala qual faixa desse disco mais marcou você na época. Existem alguns motivos pra gente justificar o peso desse álbum do Green Day. Ele tem relevância política e social, ele é um retorno dos caras pra sonoridade mais punk, foi um sucesso comercial enorme, sendo esse um trabalho conceitual e ele teve um reconhecimento crítico geral. American Idiot é um álbum conceitual que conta a história de um adolescente suburbano conhecido como Jesus of Suburbia e sua jornada de desilusão e busca por identidade. A narrativa bem montada e a forma como o disco fala de forma teatral com o público geraram uma experiência única para os fãs e mostrou a capacidade do Green Day de criar um disco coeso e com uma mensagem forte. Através de sua própria visão, o Green Day comenta a situação dos Estados Unidos daquela época. A faixa que abre o álbum já te coloca dentro do espaço onde a história vai acontecer. Essa é uma das músicas já com um tom mais político no disco, com uma pegada bem punk, do tipo que tornou o Green Day conhecido e a interpretação deles da América moderna vista naquela época. Don't wanna be an American idiot. I'm to a new kind of tension across the alien nation. Television dreams of tomorrow. We're not the ones who meant to follow. American Idiot, que leva o nome do disco, foi um símbolo do trabalho e capturou perfeitamente o espírito rebelde e questionador presente nesse álbum. Essa música acabou virando um hino icônico da cultura pop daquele período e uma das músicas mais emblemáticas do Green Day, sendo frequentemente lembrada como um dos pontos altos da carreira da banda. Aqui eles veem um país atordoado pela saturação da mídia e insensível à privação de direitos. No refrão, a banda canta sobre como a mídia de massa dos Estados Unidos apresenta uma visão idealista de um futuro quase impossível de ser realizado, fazendo as pessoas se sentirem vazias como se tivessem falhado. E é nesse cenário distópico não tão distante da nossa realidade, em uma América pra lá de quebrada, que o nosso personagem central vive. Jesus of Suburbia é a personificação de dois temas muito importantes desse disco que vão permear toda a nossa audição, a raiva e o amor. Aos olhos do Green Day, a sociedade americana vive em constante conflito com esses dois sentimentos. Sentimentos esses que também estão refletidos na capa, que a gente vê um punho erguido com uma granada na mão, que basicamente representa um coração fechado dentro de um punho. Esses dois temas continuam pela faixa que é bem extensa e contam com 5 passos diferentes. A primeira parte mostra pra gente a biografia do personagem principal e de como ele foi moldado dentro desse mundo de contradição. Na segunda parte a gente conhece a cidade onde ele vive, que é descrito como uma espécie de terreno baldio. Lugar esse também de onde vai partir uma busca dele por significado. Como ele acaba não conseguindo encontrar as respostas que ele tá procurando através das propagandas superficiais da mídia, Jesus of Suburbia começa a pregar a apatia e acaba ganhando alguns seguidores nessa jornada. E esses seguidores acabam compartilhando as suas experiências de vida. Your love, city of the dead. I'm shooting with dirty faces today. Na última sessão da música, ele parte para deixar para trás o subúrbio que deixaram ele nesse estado vazio. A música termina com ele saindo de casa. O ritmo otimista de Holiday muda completamente com a pessimista Boulevard of Broken Dreams. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. I walk alone, I walk alone. Till then I walk alone.
Nessa música, Jesus of Suburbia se vê lutando contra a depressão enquanto se sente completamente sozinho, caminhando pelas ruas da cidade para onde ele fugiu. Essa solidão leva ao monólogo em Are We The Waiting, que é interrompido por Say Jimmy, que em sua solidão e reflexão, Jesus of Suburbia reflete nesse personagem uma nova identidade. A música também muda o clima para um som punk clássico direto. Say Jimmy é o típico punk antissistema, que encoraja Jesus of Suburbia a descarregar sua raiva no mundo com violência e anarquia. Esse alter ego encoraja ele a recorrer e a usar entorpecentes e ao comportamento autodestrutivo como uma fuga das dores que sente em Give Me The Novocaine. Out of body and out of mind. Drain the pressure from the swelling. Give me Novocaine. Depois dessas experiências, ele conhece uma garota descrita nas próximas músicas como What's Her Name, que representa o contraponto amoroso à ira de Saint Jimmy. Ela e Jesus of Suburbia têm um breve caso de amor antes de se separarem. Letter Bomb é a carta que ela envia a Jesus of Suburbia para acabar com ele. O clímax do disco vem com Homecoming, outra ópera rock de 9 minutos, dividida em 5 partes. E aqui a gente tem o crescimento e o amadurecimento do Jesus of Suburbia. Ele acaba percebendo que a mesma raiva que criou seu alter ego, Saint Jimmy, também fez ele perder o amor de What's Her Name. Então ele decide romper de vez com esse alter ego que aparentemente só tá prejudicando a vida dele. E a partir daqui não tem final feliz, muito pelo contrário, é tudo muito melancólico e triste. Jesus cresce, arruma um emprego onde ele cuida da papelada e vive sonhando acordado com dias melhores. Ele acaba vivendo no seu próprio mundinho e sonhando acordado. Em Nobody Likes You, ele vive assombrado pela carta que What's Her Name escreveu pra ele anos atrás. Em Rock and Roll Girlfriend, ele recebe uma carta de um amigo que ainda vive a vida punk e lembra como era viver assim. No final da carta, o amigo de Jesus pede que ele pare de reclamar. Ele tá feliz com sua vida rock and roll e não quer ouvir Jesus reclamando sobre a vida que ele deixou pra trás. Isso ajuda a mostrar que Jesus of Suburbia precisa assumir o controle da sua própria vida. Ele deixou Saint Jimmy se enfurecer e culpar os outros ao redor sem assumir a responsabilidade por suas ações. Com essa epifania, ele deixa a cidade e volta aos subúrbios. Na última música do disco, ele reflete sobre What's Her Name, a mulher que significou tanto pra ele quando ele era mais jovem que agora ele nem consegue lembrar o nome. American Idiot termina com uma tranquilidade muito familiar pra muitos da América moderna, sendo um adulto e olhando pra trás com uma nostalgia grande de seu passado. American Idiot é de fato um disco monumental, mas também um importante registro histórico. Esse disco falou com uma fatia de jovens muito importante na época, principalmente com o contexto da América do início dos anos 2000. Mas o mais interessante é que ele não fica preso só nesse período. Dá pra ver que esse disco abriu o caminho pro punk de uma forma mais ampla, seja tocando nas rádios ou até mesmo sobre a visão do que são os Estados Unidos, ou até mesmo como uma história narrando um arco da vida de uma pessoa, porque a história contada aqui através desse personagem é uma história em comum pra todos nós, e talvez essa seja a magia que faz com que esse disco seja atemporal. American Idiot se tornou um dos maiores sucessos da carreira do Green Day e foi um hino para uma geração jovem desiludida com a sociedade e o sistema político. A música alcançou posições elevadas nas paradas musicais em vários países e recebeu aclamação crítica por sua letra provocativa e sua abordagem punk autêntica. O álbum foi lançado durante um período de grande polarização política nos Estados Unidos durante o governo de George W. Bush em meio à guerra no Iraque. As letras de American Idiot falam justamente do patriotismo cego, da alienação, da mídia manipuladora e da desilusão com o sistema político. Esse disco catapultou a frustração e a rebeldia de uma geração jovem diante dessas questões e acabou virando um símbolo para muitos que se sentiam descontentes com a situação principalmente dos Estados Unidos na época. Nos Estados Unidos ele atingiu a 61ª posição na Billboard Hot 100 e alcançou o primeiro lugar nas paradas de rock moderno e alternativo. No Reino Unido a música chegou à 3ª posição na parada de singles. Esse disco também recebeu vários prêmios importantes, incluindo o Grammy Award de melhor performance de rock em 2005 e ainda foi adaptado para o teatro com o musical da Broadway. O show foi bem recebido e ganhou vários prêmios, incluindo 2 Tony Awards. Esse disco foi aclamado pela crítica como um dos melhores álbuns do Green Day e como uma das principais obras de punk da década de 2000. A música título foi incluída pela revista Rolling Stone na sua lista das 500 maiores músicas de todos os tempos. E apesar da história desse disco ser totalmente voltada para os olhos da América, a história que o Green Day conta nesse disco aqui, dado o devido contexto e a situação social, ela pode ser adaptada para qualquer país. Porque se a gente ajustar aqui a realidade social e a visão de mundo, Jesus of Suburbia pode ser real para todos nós. A ideia de um país que está vendendo ilusões que são uma realidade praticamente inalcançável para a maioria das pessoas não é exclusividade dos Estados Unidos. E nesse sentido, o que o Green Day fez nesse disco aqui foi uma ideia totalmente atemporal e bem madura para uma banda de punk rock. A música dele está carregada de camadas e todas elas têm mensagens bastante importantes para várias pessoas no mundo todo. Talvez eles tenham mirado nos Estados Unidos, mas eles acabaram conversando com o planeta
inteiro. Se a gente botar talvez um antropólogo para poder estudar o comportamento humano com relação à sociedade, a gente vai perceber que essa ideia de construir uma realidade pautada em sonhos que são de repente inalcançáveis não é comum a só um determinado tipo de povo, mas a todas as nações do planeta. Quem nunca se pegou trabalhando em algum lugar e em algum determinado momento parou para refletir que talvez estivesse desperdiçando o seu próprio tempo? Tanta gente com tanto potencial, com capacidade de fazer tantas coisas, perdendo tempo trabalhando às vezes para lugares que nunca vão dar em nada. A história contada de Jesus of Suburbia é bem sobre isso, sobre uma pessoa que cresce apaixonada, com sonhos e procura significado na sua própria vida. Essa é uma realidade que todos nós sentimos ao longo do nosso crescimento e do nosso amadurecimento também. E infelizmente, quando a gente cresce, a gente acaba descobrindo que existe todo um sistema que acaba colocando a gente dentro de uma bolha que nem sempre a gente consegue furar e sair dela. O ciclo contado pelo Green Day através de Jesus of Suburbia é na verdade um ciclo no qual todos nós acabamos passando por algum momento em nossas vidas. Por isso talvez esse disco seja tão importante e mexa tanto com a gente, porque na verdade o Green Day trouxe uma história aqui que fala muito sobre todos nós. A realidade contada nessa história é uma realidade que pode ser tão minha quanto de vocês. Isso faz com que esse disco tenha uma camada muito profunda e faz com que o som do Green Day tenha amadurecido de uma forma muito épica através dessa ópera rock que foi lançada em American Idiot. Isso faz esse disco um disco simplesmente incrível. Mas isso na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Me diz aí, cara, o que você acha desse disco? Esse disco é ou não é um grande marco dos anos 2000? Tamo juntão, muito obrigado aí pela sua audiência, até a próxima, valeu!